começou em 2008. Lá foi plantada a semente de todo esse processo geopolítico. 2008 mostrou que os desdobramentos das flexibilizações nas operações de crédito internacional promovidas desde o início dos anos 80 formaram um conjunto de bolha financeira que o sistema não é capaz de suportar. A estratégia que o mercado usa normalmente para corrigir essas distorções é o ajuste fiscal. Os Estados Unidos intervieram com 1,6 trilhões de dólares para salvar o sistema. E a Europa ficou com uma conta apertadíssima para pagar. Os pacotes de estímulo ao consumo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não surtiram o efeito desejado. Nos Estados Unidos, a recuperação foi lenta, e no velho continente ela não aconteceu, pelo contrário, piorou. Em meio a isso, China e Rússia criavam uma alternativa do Banco dos BRICS, com capital inicial em 100 bilhões de dólares e perspectivas boas, já que a China vinha sendo o pulmão do capitalismo internacional. O Brasil passou quase ileso a crise de 2008. O delay natural desse imbróglio fez com que a estratégia se voltasse para a dominação desses mercados emergentes, para que esses mesmos não vingassem na sua busca de construir uma alternativa à dominação dos mercados tradicionais, do FMI e dos Estados Unidos, por exemplo. A estabilização do crescimento da China. Natural, uma vez que depois de aberto, o mercado teve a tendência de inflar devido ao grande mercado consumidor que se disponibilizou. Logo então, diminuiu seu ritmo de crescimento, o que é óbvio, uma vez que essa fatia do mercado já tinha sido ocupada. E agora o que restou foi fatiar esse mercado entre os agentes que ali se estabeleceram. Ou seja, houve um crescimento no momento da adequação desse mercado. Depois, ele se estabilizou. Esse fato, esperado, ele criou um complicador. A sustentação do ritmo de crescimento necessário no sistema de moeda fiduciária não tem mais espaço de crescimento, a não ser que impeça o processo organizado pelos países emergentes de formação de um campo econômico robusto e alternativo aos mercados tradicionais do capitalismo. Portanto, essa foi a estratégia adotada. China e Rússia têm regimes blindados contra a atuação dos grupos financistas de Wall Street. Fica difícil. A América Latina, por sua vez, possui uma burguesia tradicional alinhada aos interesses dos grupos tradicionais do Fundo Monetário Internacional e dos Estados Unidos. Assim, essa atuação foi garantida numa estratégia montada pela CIA. No Wikileaks estão divulgados dados sobre palestras no Brasil, realizadas em Brasília, onde integrantes da Polícia Federal foram convidados, e entre eles o ilustre juiz federal Sérgio Moro, a participar de um treinamento. Em 2013, o Brasil entrou em ebulição. Inicialmente, devido ao engajamento de jovens, devido a uma ampla campanha realizada na internet contra o aumento nas passagens de ônibus. Entretanto, esse movimento deixou o controle dos seus organizadores iniciais. Teve a adesão de pautas difusas, motivadas, sobretudo, pelo esgotamento do modelo econômico, que era baseado no boom das commodities e ocorreu durante o período do governo Lula. O movimento ganhou proporções continentais. Exigia-se uma limpa na suja política tradicional viciada do Brasil. Nesse ambiente contundente, porém difuso, surgiam grupos de extrema-direita, como o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online. Com amplo poder de alcance e financiamentos, agora provado, de grupos que estão desenvolvendo técnicas desde a Primavera Árabe, que desestabilizou governos no Oriente Médio,
Falo dos financiamentos de agências internacionais e dos irmãos Koch ao MBL e ao Instituto Liberal São Paulo, por exemplo. Esses grupos cresceram no esteio de uma internet ainda classe média no Brasil, classe mais afetada pelas mudanças no campo econômico, e no esteio de uma mídia com vocação imperialista, que depende do financiamento de grandes bancos e corporações transnacionais, que são os únicos agentes capazes de pagar os custos de uma mídia exigente, monopolista e de proporções continentais. A mídia mais cara do mundo. O lulopetismo não era nem de longe um modelo de progressismo radical. Tratou-se de um modelo de centro-esquerda. Fato novo na República Brasileira. Nunca antes um projeto progressista de centro-esquerda havia se instalado no Brasil por um período tão longo e com tantos avanços sociais conquistados. A brutal queda nos números da economia deixou os investidores preocupados. Os financiadores da mídia, naturalmente, tinham interesse em manter seus lucros e agora aumentá-los devido à pressão da conjuntura internacional. Esse momento foi oportuno para uma radicalização da mídia em direção a um discurso econômico conservador. Surgiu aí um bom momento para desestabilizar o governo. As jornadas de junho pareciam ser a pá de cal no modelo lulopetista. Um modelo de coalizão que aderiu às velhas práticas fisiológicas, clientelistas, a fim de garantir um mínimo de governabilidade que permitisse margem para que o PT executasse o seu projeto de centro-esquerda. A estratégia deu certo inicialmente devido à bonança econômica promovida pela conjuntura internacional. Porém, na primeira tempestade que atingiu a costa brasileira, o movimento inverteu sua posição de maneira objetiva. Não era mais possível conciliar os interesses dos setores tradicionais da economia global com os interesses de um projeto progressista que quer sustentar um estado de bem-estar social abaixo da linha do Equador. A extorsão da democracia no Brasil serve justamente para sustentar o estado de bem-estar social dos nossos co-irmãos do hemisfério norte. Não seria mais possível conciliar os interesses de uma classe que depende da concentração de riqueza com um projeto que espera minimamente uma redistribuição de renda. Diante dessa nova ordem, os ataques tornaram-se sincronizados. A mídia, que inicialmente tentou esconder as jornadas de junho, quando viu aí uma oportunidade, deu destaque na pauta nacional. Daí em diante, as denúncias de corrupção e o alarmismo em relação à economia, e nesse momento eu digo alarmismo mesmo, porque os indicadores econômicos davam conta de uma desaceleração e não de uma retração da economia. Essas denúncias se intensificaram. A mídia de massa deslocou completamente a situação do Brasil da conjuntura internacional do capitalismo, fazendo a população crer que o Brasil estava numa situação pior do que de fato estava naquele momento. Nem a mídia de massa, e nem mesmo a mídia especializada problematizou o fato do Brasil estar preparado, do Brasil ter reservas internacionais, do Brasil ter um mercado interno capaz de superar esse momento de instabilidade econômica. Foi adotado o discurso do quanto pior, melhor. Dilma, acuada pela pressão dos jornais e, portanto, da opinião pública, buscou reverter o quadro e reconquistar apoio dos setores tradicionais que davam sustentação ao seu governo anterior e aos governos do Lula. Ela fez isso adotando as medidas liberais ao gosto do que exigiam os grupos de pressão que controlam a mídia. Foi um erro. A economia se desestabilizou ainda mais. As práticas ficaram entre um mix de medidas pseudo-keynesianas, com ações tipicamente liberais, e outras pontuais, tentando agradar o setor X ou o setor Y.
E com a crise estrutural de financiamento público, que nunca foi discutida no Brasil, a economia entrou num severo ciclo de recessão, além de não surtir o efeito desejado. A presidente não recuperou a base de apoio no Congresso, nem mesmo redistribuindo cargos e ministérios, mesmo atendendo às pautas exigidas pelos setores tradicionais da economia. Ela não conseguiu também melhorar os indicadores da economia, que continuavam ladeira abaixo. Em meio a isso, as eleições de 2014 vieram praticamente com uma certeza: o projeto lulopetista seria encerrado pela via democrática. As urnas estavam preparadas para tirar do poder esse modelo. Esse modelo que, pelo menos segundo o que os jornais diziam nessa altura já há um ano, havia levado o país à bancarrota. A questão central dessa crise que hoje vivemos está intimamente ligada ao resultado do pleito de 2014. A vitória de Dilma Rousseff não estava no script. Já havia sido montado um plano de desestruturação dos gastos com políticas sociais, estímulo ao setor industrial com interlocução das remessas de verba para o exterior, desmantelamento com os gastos trabalhistas, que são considerados um entrave para o amplo desenvolvimento da economia e também, é claro, do setor bancário, que financia tudo isso. Porém, Dilma conseguiu reverter esse quadro negativo ao longo das eleições. Ela usou o apelo aos grandes ganhos sociais do período do governo do PT. Ela prometeu investir nas políticas de redistribuição de renda, não só mantendo-as, mas também as aumentando, as ampliando. Só que, segundo o governo Dilma, nasceu fraco, com um parlamento conservador e um orçamento apertado numa conjuntura de crise. Teve seu mandato contestado desde o primeiro dia. Uma vitória apertada num ambiente onde os setores poderosíssimos estavam dispostos a qualquer coisa para adestrar um mercado que não se sabia até que ponto poderia se esperar fidelidade a um projeto que dependia de ajustes que afetariam justamente a base de eleitorado que havia vencido as 4 últimas eleições no Brasil. Toda a estrutura de mídia que foi montada para derrubar o governo nas urnas foi mantida após as eleições. As páginas da internet, a Rede Globo e toda a sua mega estrutura monopolista, mobilização popular com passeatas, televisionadas ao vivo e com um chamamento semanal e cobertura incessante. Tudo isso foi mantido e ampliado. Nesse meio, a palavra impeachment apareceu bem antes de qualquer pedido formal que ensejasse tal acusação. Se estabeleceu uma república autocrática em Curitiba, no Paraná, chefiada por Sérgio Moro e com um amplo respaldo midiático, proposta a investigar as entranhas do sistema de financiamento de campanha, raiz central de toda a sujeira existente em todas as esferas políticas do Brasil. Se estabeleceu um processo de judicialização criativa, fruto lá das palestras assistidas por Sérgio Moro, organizadas pela CIA. Notícias davam conta de uma brecha para destruir todo o sistema vigente. Se estabeleceu a prática da condução coercitiva a fim de extração de delação premiada. Grandes nomes das principais empreiteiras do país apareceram na TV sendo conduzidos, algemados ou presos. Logo, se estabeleceu um reality show com vazamentos das delações, áudios e imagens amplamente divulgados em cadeia nacional. Um espetáculo judicial. Sérgio Moro virou um novo herói nacional. Ele foi endeusado. Entretanto, a mídia, capitaneada pela Globo, tratou de blindar os nomes dos envolvidos nos esquemas de corrupção que eram simpáticos ao processo de desarticulação do lulopetismo.
A começar pelo candidato derrotado na última eleição, Aécio Neves, e pelo então vice-presidente, Michel Temer. Se por um lado os políticos simpáticos ao projeto liberal eram blindados, os aliados do governo tinham suas vísceras expostas, numa caçada que a cada dia que passava dava a entender que o objetivo final era mesmo inviabilizar o governo do PT. Um complicado jogo de interesses se estabeleceu entre o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e o governo. Cunha, um político relegado ao baixo clero da Câmara, cresceu de esquema em esquema, estando envolvido numa série de escândalos desde o início da década de 90. Montou um forte aparato financeiro, custeado por propinas, que foi capaz de garanti-lo como o presidente da Câmara mais poderoso desde a redemocratização, com rumores de uma base aliada que envolve cerca de 200 deputados, sustentada por um mensalão pago do próprio bolso com dinheiro fruto de propina. Cunha tinha entre os seus esquemas de corrupção cargos em Furnas, local de onde foi tirado pela presidente Dilma. E em retaliação, Cunha usou a sua base aliada para imprimir no Congresso uma série de pautas-bomba que corroíam ainda mais a já complicada situação econômica do país. E, por consequência, inflamava ainda mais a opinião pública e a mídia contra o governo. O governo já estava em frangalhos. A Lava Jato chegou inevitavelmente ao Cunha, e a sua última cartada era usar o apoio dos deputados governistas para barrar a investigação no Conselho de Ética da Câmara, que visava cassar o seu mandato com base nas inúmeras denúncias de corrupção. A negativa governista em dar apoio justamente ao homem que estava trazendo uma série de complicações para o governo, motivado por interesses pessoais, fez Cunha colocar em trâmite um esdrúxulo pedido de impeachment que já estava com ele há algum tempo e que ele inclusive já havia declarado ser infundado e que também o então vice-presidente Temer também já havia declarado ser infundado, que apontava como um eventual crime de responsabilidade, algo absolutamente necessário para o estabelecimento de um processo de impeachment, segundo a Constituição brasileira, baseado numa prática fiscal comum em todo o Brasil. Aquilo que ao longo desse processo se convencionou chamar de pedaladas fiscais. Algo nunca antes visto como crime e artifício fiscal amplamente usado por prefeitos, governadores e também por ex-presidentes. Um pedido que, em condições normais, não prosperaria de modo algum, pois afinal havia nele distorções grosseiras, como a confusão entre lei de responsabilidade fiscal e crime de responsabilidade. Um pedido aonde é impossível apontar dolo, com ausência de dolo, algo que também é necessário para configurar crime de responsabilidade. Um pedido com a impossibilidade de imputação de culpa, além da mais óbvia de todas as questões. Tratava-se de um pedido rejeitando contas que sequer haviam sido julgadas pelo Tribunal de Contas, baseadas numa eventual infração de um índice já corrigido pelo próprio legislativo com a alteração da meta fiscal. Contudo, diante de um quadro nacional de pressão popular, onde o pedido de impeachment já era vocalizado aos quatro ventos, pouco interessou o argumento jurídico. A mídia deu cobertura tratando o caso como constitucional, todo o processo como salutar e democrático. Foi um espetáculo. O povo, diante do espetáculo midiático, não hesitou em dar apoio em massa a essa iniciativa. Os intelectuais advertiram, os juristas advertiram,
A mídia internacional denunciou, nada. Nada foi capaz de reverter uma opinião pública embriagada por mais de 2 anos de pressão e de crise econômica. A Lava Jato prosseguiu forte até o impeachment entrar na sua fase final. Lula foi conduzido a depor e possivelmente será preso. O Supremo Tribunal Federal, formado antes de mais nada por pessoas que viveram e que vivem numa sociedade altamente estratificada, pertencentes a uma casta social privilegiada, com vocação escravocrata e colonialista, cooptada ou por interesses escusos ou por convicção de classe, se absteve. Usou da prerrogativa da independência entre os poderes e, como Pôncio Pilatos, lavou as mãos. Não podemos esquecer que os nobres juízes e suas famílias também vão ao mercado. Uma opinião pública radicalizada pela crise e um ambiente social proto-fascista pode, e por que não, causar problemas, como enfrentado pelo eminente ministro Teori Zavascki ao submeter ao STF o processo de investigação sobre Lula, tirando assim da jurisdição de Sérgio Moro. Além da opinião pública habilmente conduzida pelos interesses da mídia monopolista, há ainda no STF o eminente ministro Gilmar Mendes, o ministro militante, não raramente visto na companhia de notórios tucanos, também responsável por presepadas como liberar o médico libanês estuprador, ou deferir uma liminar redigida em seu próprio escritório de advocacia, a fim de impedir a posse de Lula como ministro no auge da crise política. Havia, desde o princípio desse processo, uma pressão muito grande sobre os ministros do STF. A ampla maioria dos ministros foi indicada durante o período dos governos do PT, e num montante de outras teorias conspiratórias, criadas no Brasil nesse ambiente de incubação do golpe, havia o mito do STF comprado pelo PT, fato que já havia sido desmascarado durante o julgamento do Mensalão, onde esses mesmos eminentes ministros não deixaram de condenar todos os principais caciques do PT. A construção desse mito também contribuiu, como disse Lula, em uma das suas ligações particulares que foram divulgadas durante o período do espetáculo dos vazamentos seletivos para acovardar os ministros do STF. E é lógico, não podemos deixar de dizer: o PT teve culpa sim, e muita. Afinal, as denúncias não eram inventadas, ampliadas talvez, e com certeza as falcatruas dos opositores do governo eram abafadas. Como o caso clássico do helicóptero apreendido pela Polícia Federal com quase meia tonelada de pasta base de cocaína que pertence a um senador da oposição. O problema é que a corrupção do PT indigna mais. Afinal, um povo despolitizado observa o executivo como sendo o único responsável pela ineficiência dos serviços públicos e pela crise econômica. Dentre as estratégias de convencimento, chamou a atenção para a criação de mitos, como esse do STF comprado. Os mitos em relação ao PT eram variados, como o das urnas eletrônicas que seriam fraudadas. Essas mesmas urnas que elegem políticos do PSDB há mais de 20 anos em São Paulo. Segundo esses mitos, haveriam guerrilheiros treinados. Os médicos cubanos seriam infiltrados, assim como nigerianos, bolivianos. Haveria apoio internacional da Venezuela e de Cuba, etc. Se criou um clima de paranoias surreais, fomentadas pela internet e pela falência do sistema de ensino, que perde nossos jovens para astrólogos que se dizem filósofos, para roqueiros de quinta categoria que se dizem comentaristas políticos, para mágicos que se fazem passar por grandes entendedores de macroeconomia, e outras aberrações
que a internet brasileira produziu nesse período de esquizofrenia, resultante de mais de 2 anos de campanha panfletária da grande mídia. Esse clima também foi peça-chave. Mas talvez nenhuma peça tenha sido tão decisiva para o fim do projeto de centro-esquerda no Brasil como a própria ação do PT. O PT, ao cometer estelionato eleitoral, queimou subitamente o substrato social que seria capaz de erguer um levante popular necessário para intimidar os deputados e os senadores na hora do grande final, no espetáculo midiático de transmissão das sessões decisivas na Câmara e no Senado. A reação do governo foi lenta. Lula primeiro teve que despir a máscara de semideus que passou a vestir desde que conseguiu eleger Dilma Rousseff. Teve que reconhecer e somente o fez depois do fiasco da negociação espúria que resultou na acachapante derrota de Dilma na votação decisiva na Câmara. O fez quando viu que não seria mais capaz de comprar o apoio da suja casta do parlamento. Não bastava o que Lula tinha para oferecer. Era necessário garantir que seria possível continuar oferecendo. Era isso que os deputados queriam naquele momento. O consenso é que Michel Temer era a pessoa que poderia continuar a oferecer. Não houve proposta. Michel Temer, que inicialmente tentava manter uma aparência de apoio ao governo Dilma, chegou a ser indicado como interlocutor do governo com o Congresso, numa das maiores burradas cometidas pelo governo ao longo desse processo de negociação política. Parecia deixar que Dilma resolvesse sozinha seus problemas com o Cunha e com a economia. Um silêncio que, vez em quando, colaborava com inoperância diante dos dissidentes do PMDB, que, apesar de base governista, era o partido que criava os maiores problemas para Dilma Rousseff no Congresso. Quando pareceu evidente não haver mais volta, com o crescimento da tensão e com o risco eminente da prisão do Lula, e com todo esse mal-estar causado por essa tensão, Temer assumiu uma postura de linha de frente. Concentrou-se lá no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência, e montou o seu próprio balcão de negócios. Estava ele lá e Lula num hotel em Brasília, cada um com o seu balcão. Michel Temer perdeu totalmente a vergonha de estar barganhando com os deputados o voto para conquistar a presidência da República via impeachment. Não se preocupou com a pecha de conspirador. A opinião pública era tão clara defendendo todo esse processo que mesmo isso que parece absurdo passou com naturalidade. A mídia divulgava, inclusive, diariamente esse processo de negociação. Só que ganhou quem os deputados consideravam com mais chances de continuar podendo sustentar os seus vícios. O governo do PT acabou ali. O processo ele foi encaminhado ao Senado por mera formalidade. Uma maioria simples, facilmente alcançada à vista da conjuntura, já seria suficiente para o afastamento da presidente. O afastamento definitivo ele vem depois. Porém, já no período de admissibilidade do processo, Dilma é afastada, assumindo Michel Temer e toda a sua equipe, perdendo assim, Dilma e o governo, qualquer chance de barganha política usando a máquina pública. Essa máquina agora está a serviço de Michel Temer. O projeto que virá daqui para frente já está em curso. Redução dos direitos trabalhistas, a começar pela extinção do pagamento de multas sobre o FGTS, que inclusive já está em trâmite no Senado, a terceirização total proposta em 2015 e parcialmente vetada, a partilha do pré-sal, já aprovada pelo Senado, sem a participação obrigatória da Petrobras,
a desvinculação de verbas para a educação e para a saúde e a desvinculação do salário mínimo da inflação, como já apresentado na Ponte para o Futuro, o provável plano de governo de Michel Temer, também apresentado durante esse processo de impeachment, o que reforça ainda mais a ideia de uma eleição no colégio eleitoral. Temer tem legitimidade para executar esse projeto. O PT não teria. Não agora, na sua urgente totalidade. Sem votos, Temer pode. Pelo menos em tese. Ele chegou ao poder através dessa construção. E, portanto, ele não vai poder ser nem mesmo acusado de estelionato, como a Dilma foi. Por outro lado, os cadáveres dessa guerra ainda estão expostos. Eduardo Cunha, assim que cumpriu seu papel, foi afastado. Sérgio Moro, assim que o impeachment foi consumado, perdeu destaque na mídia e a Operação Lava Jato gradativamente vem sendo encaminhada para o ostracismo. Temer criou também um problema: como acomodar mais de 370 deputados em um governo que precisa cortar gastos? Todos esses deputados têm um preço, e na atual conjuntura, seus passes foram amplamente valorizados. Não é difícil apostar que amanhã abandonarão o barco, no primeiro momento em que não tiverem as suas expectativas atendidas e também quando isso for conveniente diante das massas que logo perceberão o real motivo do afastamento de Dilma. E aí, já temos um indício para aquilo que eu considero ser a lição pedagógica a ser aprendida com toda essa longa história. Não existe coalizão de classes. Não existe prosperidade sustentável no Brasil sem o enfrentamento das questões estruturais, como a reforma política, como a reforma agrária, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência e do Judiciário, sem mudar a educação de base, que melhorou, é verdade, trouxe o aluno para dentro da escola, matou a sua fome, mas ainda não aprendeu a formar cidadãos livres, cidadãos pensantes. Que depois desse golpe, as esquerdas parem de sectarismo, parem de pós-moderniques, de causas supérfluas, que as bandeiras demagógicas da moral ilibada em ser humanos falíveis deem lugar a um pragmatismo responsável, a construção de novas linhas ideológicas, atualizadas com o século XXI, atualizadas com o atual estágio de desenvolvimento socioeconômico. Que os partidos adquiram vieses programáticos, com coalizões envolvendo projetos, com engajamento e educação das massas, formação política e, principalmente, sem demagogia. Só assim poderemos construir uma via alternativa, pois os setores responsáveis pelo golpe o fizeram porque estavam articulados, organizados em prol de um objetivo comum. Que isso sirva de lição, pois o inverno chegou e vai ser frio e possivelmente longo. No inverno, normalmente, os mais pobres passam mais frio. E o tempo que vai durar esse inverno vai depender da nossa capacidade de se organizarmos e de criarmos uma alternativa forte, unida e viável para recuperar aquilo que agora perdemos e para finalmente darmos o passo que estava faltando, o passo rumo a uma sociedade mais justa, onde possamos esperar um futuro minimamente digno para as nossas filhas e filhos.